Boa tarde. Eu estou começando uma série de vídeos curtos que eu vou chamar de desenho em gotas, onde eu vou abordar as principais dúvidas que eu observei que os alunos tiveram ao longo da execução das tarefas propostas. Na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, eu vou falar do túnel, que é esse corte passante aqui. Então, eu vou começar falando sobre a representação dele na perspectiva, que deve ter essa linha obrigatoriamente em 30 graus, porque ela deve ser paralela com a linha da borda, que é essa aqui. Se ele vai lá para trás, na perpendicular, então ele deve ter assim 30 graus. Daí vocês observarão, esse corte tem 1 centímetro de altura por 2 de largura. Se esse corte fosse quadrado, se ele tivesse 1 centímetro por 1, a linha partiria daqui, ó, que tem 1 centímetro e 1 centímetro. Então, vocês vão observar que essa linha ficaria exatamente lá no vértice, mas a gente não deve ligar esse ponto com o vértice, sim, deve fazer em 30 graus, e se esse corte for quadrado, ela vai coincidir com aquele vértice ali. A segunda observação com relação à sua execução é que essa linha de base aqui deve ser eliminada, porque a gente não vai mais ter nenhuma parte do sólido que permanece ali. Então, a execução dele é assim como ele está representado aqui. Aí, como deve ser a representação dele na projeção? Eu já fiz aqui as 3 vistas e fiz um sólido igual a esse aqui, mas virado para cima. E fiz aqui numa escala de redução a representação deste sólido. Ele está com as medidas representadas todas pela metade, que se chama escala 1/2, mas ele está proporcional. Esse sólido representado de frente fica uma espécie de U, aqui fica aberto. Na vista superior eu vou enxergar esses 3 planos que ficam aqui. E na vista lateral esquerda eu não vou enxergar nada, então eu vou ter apenas a representação dessa aresta de maneira tracejada. Então, se eu virar ele para baixo e for representar nas vistas, ele vai ficar muito parecido com esse aqui. Ou seja, a vista de frente vai ficar nesse formato virado, esse U virado para baixo e sem essa linha aqui. A vista lateral vai ficar com a mesma tracejada espelhada para o lado, mas a vista superior, quando eu olho esse sólido aqui na vista superior, essas arestas eram aparentes, essas arestas aqui na vista superior vão ficar tracejadas, então é praticamente igual. Então agora eu estou reforçando, aqui eu terei então a tracejada que está alinhada com essa haste aqui, ou este plano aqui da vista de frente, equivalente a essa, que vai gerar também uma tracejada na vista superior. Porque eu, olhando de cima, não enxergo essas arestas ali que estão invisíveis. Quero chamar a atenção também para a diferenciação do traçado. Eu fiz uma linha auxiliar bem fininha, e agora eu vou fazer uma linha principal, onde eu vou reforçar apenas o contorno do sólido na vista superior e na vista de frente e assim por diante. As 3 vistas devem ter o seu contorno bem marcado e deve ficar, a linha principal deve ficar bem definida e bem diferenciada da linha auxiliar. Então, essa é a opção mais fácil, mais tradicional desse tipo de corte, mas não é a única resposta, porque eu não enxergo até onde ele vai, ele pode não ir até atrás. Então, eu vou representar nesse aqui que está visível e eu vou depois passar para lá para explicar para vocês. Olhando esse desenho assim, eu não posso afirmar que ele atravessa. Ele poderia atravessar como esse, ou ele poderia ser como esse, que vai só um pouquinho para trás. No mínimo, obviamente, ele vai ter que ir essa medida, que nesse caso aqui é 1 centímetro. Mas se ele fosse assim, se ele fosse 1 centímetro para trás, a representação mudaria um pouquinho, ó. Vocês podem comparar aqui. Aqui vai passar a ser fechado. Aqui, ao invés de atravessar, vai ficar assim. A lateral, ao invés de atravessar, vai ficar assim.
Da mesma forma, aqui mudaria. Aqui teria que ser fechado, aqui iria 1 centímetro no mínimo para dentro, e aqui então 1 centímetro ia ficar semelhante a esse, desse jeito aqui. Ele vai ficar então assim, fechado 1 centímetro e 1 centímetro, não muda nada na perspectiva. Então, sempre que a gente tiver um desenho como esse, a gente pode escolher até onde vai esse perfuro e como a gente vai representar. O importante é que a representação seja coerente nas 3 vistas. Se eu quisesse ir até 2 centímetros aqui também estaria certo, mas ele tem que ser, a representação tem que ser coerente nas 3 vistas. Então, esse vídeo é isso aí. Um abraço.